acompanhando os exercícios aí, pessoal. Ó, dando uma olhada aqui nesse primeiro exercício. Na figura abaixo temos o esquema de uma impressora jato de tinta que mostra o caminho percorrido por uma gota de tinta eletrizada negativamente numa região onde há um campo elétrico uniforme. A gota é desviada para baixo e atinge uma posição P. Tá? O vetor campo elétrico responsável por essa região, por essa deflexão é. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho aqui sobre o campo elétrico uniforme. Como que a gente cria aí um campo elétrico uniforme, já que foi visto que ao redor de uma carga ele varia em termos de direção, sentido, inclusive módulo, né? Uma das maneiras da gente criar um campo elétrico uniforme é com duas placas desse tipo aqui, ó. Duas placas paralelas entre si, né? Só para dar ideia aqui, ó. Eletrizadas, ó, duas placas planas eletrizadas, só que elas são carregadas com cargas opostas. Então, aqui no interior dessas placas, né, você vê aqui um campo elétrico de maneira constante. Ele é constante aí em direção, certo? E também sentido, né? Você vê que ele sai da placa positiva, olha aí, e entra na placa negativa. Então, ele sempre vai ter a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Foi o que foi criado aqui nesse exercício, tá? Você tem aí uma região aqui de um campo elétrico e, e ele tem aí uma determinada direção, uma determinado sentido. Primeira coisa que a gente tem que atentar aqui é o seguinte, ó. Ele fala que são gotas de tintas negativas. Então é como se fossem pequenos elétrons que estão entrando aqui, ó. Vamos pensar num único elétron, vai. Sei que uma gota eletrizada negativamente carrega vários elétrons, está entrando aqui nessa região que tem o campo, e aí a gente percebe que ela é desviada para baixo. Opa, se ela veio para baixo, a gente está desprezando o campo gravitacional, tá? Então o que, que a gente vai ver aqui? Que ela está sofrendo uma força elétrica para baixo. Olha a força elétrica aqui. Ótimo. Ah, então o campo está para baixo? É aí que eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? A carga é negativa. Lembra disso? Isso daqui é como se fosse uma carga de prova. Eu olhei para a carga de prova, ela tem uma força elétrica, tem um campo na mesma direção que a força elétrica. Só que se a carga de prova é negativa, o campo é no sentido contrário da força elétrica. Então o campo, obviamente, aqui dentro ele está para cima. Olha aí. Certo? Então, claro, a resposta é a letra A. Tranquilo esse daqui, né? Beleza? Beleza, campeão. Vamos ver o outro agora. Exercício 2 da FUDEST. Vai para baixo. Vai para cá. Tá? Vamos ver. Os centros de 4 esferas idênticas, 1, 2, 3 e 4, com distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado pelo ponto equidistante dos centros das esferas 3 e 4. Então está ali, ó, representado com uma velocidade inicial v na direção perpendicular à reta que une os centros de 3 e 4, conforme representado na figura. A trajetória dos elétrons será retilínea na direção de v e eles serão acelerados com velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado. Se as esferas 1, 2, 3 e 4 estiverem respectivamente eletrizados com cargas. Note que Q é um número positivo, tá? Então ele quer saber o sinal das cargas aí que estão nos pontos 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aí esse elétron, uma carguinha negativa, ó, tá aqui, entrando nessa região, ele vai ter que percorrer uma trajetória retilínea aqui nessa direção, certo? Além disso, ele vai ser o quê?
acelerado dentro desse quadrado, tá? Ele tem que ganhar velocidade. Bom, primeira coisa, para ele se manter nessa trajetória retilínea, eu tenho que ter uma simetria aqui entre esquerda e direita. Eu tenho que ter uma simetria daqui para cá. Como assim? Se essa carga aqui em 3 é positiva, essa carga em 3 tem que ser positiva, certo? Estou só supondo aqui, só para a gente entender a trajetória retilínea, tá? Por quê? Se uma for positiva e a outra negativa, o elétron ele é atraído para a positiva e repelido pela negativa. Então ele não consegue percorrer é bom, né? Percorrer a linha reta aí. Ótimo. Então nós já vimos aqui que 1 e 2 tem que ter cargas de sinais iguais, mesma coisa para 3 e 4. Cargas de sinais iguais e mesmo modo. Só que aí ele fala uma coisa importante para nós, que o elétron, quando ele está dentro dessa região, ele tem que ser acelerado. Bom, se ele tem que ser acelerado, se eu lembrar lá da grande segunda lei de Newton, eu tenho que ter uma força resultante para me dar essa aceleração. Claro que essa força resultante, ela tem que estar onde? Poxa, no sentido aí da minha aceleração. Então essa força resultante vai ter que estar aqui, ó. Ó, vou desenhar a força resultante, tá? Quem que gera essa força resultante? Obviamente, a força elétrica, tá? Então, se eu pensar em relação aqui, ó, primeiramente vamos pensar entre as cargas 3 e 4. Poxa, para você ter uma resultante de uma força para cima, aqui a 3 vai ter que fazer uma força para cá, ó, e a 4 vai ter que fazer, obviamente, uma força para cá. Né, para você ter entre esses dois vetores simétricos e com mesma intensidade, aí uma força resultante somente na vertical para cima. Então essa daqui seria a força 3 e essa daqui seria a força 4. Para você ter forças com esse sentido, obviamente você tem que ter uma repulsão entre a carga 3 e o elétron e entre a carga 4 e o elétron. Então, obviamente, essas duas cargas aqui, elas só podem ser negativas. Então seria aqui menos Q e aqui menos Q. Correto? Pensando da mesma maneira, ó, o elétron tem que ser atraído lá. Não, Siri. Não quero falar com você. Ele tem que ser atraído pela carga 2, vai sofrer uma força 2, e tem que ser atraído também pela carga 1. Vai ser atraído aqui pela carga 1, sofreu uma força 1. Então, para ser atraído, obviamente que a carga 1 tem que ser positiva e a carga 2 tem que ser positiva. Pronto, determinamos aí qual que seria o sinal das cargas. Ó, ele coloca em ordem aqui 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 1 positiva, 2 positiva, 3 negativa, 4 negativa. Obviamente, a resposta é a letra C de coxinha. Cara, que vontade de comer coxinha. Vamos pro último aí, ó. Só ajeitando aqui. Vamos. As cargas elétricas menos Q e mais 2Q estão dispostas num círculo de raio R, conforme representado na figura abaixo. Ótimo. Com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor. Olha aí aquela ideia que eu falei para vocês, quando eu tenho mais de uma carga ao redor de um ponto, eu vou ter mais de um campo elétrico e, portanto, ter o campo elétrico resultante, tá? Seguinte, vamos pensar aqui somente na vertical, na carga aqui mais Q e na mais 2Q. Bom, a mais Q nesse ponto vai produzir um campo que vai estar o quê? Vou chamar ele de E, tá? E. Campo de afastamento. Estou pensando na carga de cima, então, Q. A carga mais 2Q nesse ponto, ele vai produzir um campo duas vezes maior. Por que duas vezes maior? Porque ela tem duas vezes mais carga. Então seria 2E.
certo? Opa, tenho dois E para cima e um E para baixo, eu posso simplificar isso daqui, né? Eu posso fazer uma subtração vetorial, né? Eu posso retirar e simplificar somente com um E para cima. Ó, esse campo aqui é o campo resultante entre essas duas cargas, tá? E aí eu analiso agora a carga negativa aqui, ó. A carga negativa é menos Q. Se é menos Q, é um campo que vai ser E, só que agora apontando para ela. Percebam que esses dois campos que eu desenhei, eles têm a mesma intensidade. Então, claro que a resultante entre os dois, vou desenhar aqui de amarelo, vai ser aqui na diagonal, ó. Exatamente em 45 graus aí, ó. Esse é o campo resultante entre as três cargas, na verdade, aí, tá? Que seria a resposta que eu rabisquei em cima, que agora eu não sei, deixa eu apagar. Seria isso. E2. Valeu, Natália. Seria o E2. Deu para entender?